Bom dia a todos. Um prazer enorme, né? Uma oportunidade para nós sempre estar nessa casa, onde nós estivemos por algumas oportunidades. Nós comentávamos agora há pouco a energia tão maravilhosa que nos envolve a todos em cada oportunidade. Nós precisamos sempre agradecer, né, a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui encarnados nessa experiência de extremo valor. Nós não podemos esquecer que essa experiência ela não tem preço, pois quando as nossas energias vão se esvaindo, não existe dinheiro, nada que reverta esse processo. Mas o valor que eu agrego à minha existência, à minha experiência, isso eu levo, todos nós levaremos para onde a gente for, dessa experiência verdadeiramente memorável que tem que ser. Apesar de todas as dificuldades que nós temos em nosso caminho, a experiência tem que ser memorável, para que a gente realmente transporte isso conosco para onde a gente for. Nós vamos começar a desenvolver o nosso tema dessa manhã, que é o que me impede de mudar. Mudar nem sempre é fácil, né? Mudar de casa, mudar de roupa. Às vezes a gente vai sair ali, a esposa, por mais objetiva que seja, põe umas 2 ou 3 ou 4 roupas, a gente fica esperando, né? Não é para sair, ele vai perdendo até a paciência. E isso para nós é um instrumento. Tudo que a gente fala em mudar traz às vezes alguma preocupação, né? E nós precisamos entender que a nossa vida, e refletir sobre isso, ela envolve a total impermanência da existência. Nada é para sempre. Nada é para sempre, e nós precisamos ter isso em mente, porque do contrário, a gente acostuma com o jeito da nossa vida e a gente acredita que nada muda e que tudo vai continuar do jeito que é. Então, se nada é para sempre e nós confiamos na continuidade da vida além túmulo, além do aqui e do agora, como espíritas, nós precisamos adotar uma postura, no mínimo, inteligente, de aproveitarmos o máximo dessa experiência maravilhosa de vida. Então, é uma questão até de inteligência. Aproveitar no limite aquilo que nós podemos fazer. E o que é aproveitar? É fazer tudo o que eu posso, tal. Por que o espírita, não discriminando ninguém, ele tem por compromisso e por obrigação entender que a consciência tranquila e a fé no futuro precisam fazer parte da sua caminhada. Porque nós acreditamos que nós estamos vivenciando nesse momento aqui apenas um capítulo da nossa existência. Um pequeno capítulo, um pequeno trecho. E que nós temos todas as condições, todos os instrumentos para potencializar as mudanças necessárias para a nossa caminhada. E com base nesse raciocínio eu pergunto, o que tem nos impedido de mudar? Mudar alguma coisa positivamente na nossa vida? Nós temos muita facilidade para dar conselho, né? Chegam as pessoas na nossa vida, olha, o que eu faço para mudar? Isso é simples. Você faz isso, a gente traça até um cronogramazinho, uma planilha. Mas quando se trata da nossa mudança, não é tão simples assim. Então, o que nós precisamos? Vamos analisar as nossas bases cristãs. Em Mateus 19 nós temos assim: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Naquele tempo alguém aproximou-se do Mestre Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? E Jesus respondeu: se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. O homem perguntou: quais mandamentos? Jesus respondeu: não matarás,
não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: tenho observado todas essas coisas. Muito bem. Que ainda me falta? Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ele ouviu isso, o jovem, apegado àquela matéria, foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Na verdade, ele não compreendeu nada do que Jesus colocou para ele. Ele escutou, mas ele não compreendeu o que realmente era necessário para ser feliz, para ganhar o reino de Deus. Então ele não entendeu, porque ele não tinha um verdadeiro propósito de vida. E nós? Qual o nosso propósito? Qual a nossa verdadeira razão de nós estarmos aqui encarnados? Então, para aquela pessoa, conduzir a própria vida envolvia aqueles bens materiais. Então, o que fazia diferença na vida dele para realmente a vida valer a pena? Não era tudo aquilo que o mestre se referiu. Ele precisava, na verdade, libertar-se de tudo o que estava impossibilitando de encontrar o propósito na encarnação. Mas ele não estava pronto para aquilo. Nós temos lá em João 3 a passagem com Nicodemos, sobre a necessidade de nascer de novo para entrar no reino dos céus. É óbvio uma referência à reencarnação. Algumas religiões tradicionais tratam como sendo o batismo da água, né? O nascer de novo. Mas o objetivo dessa manhã não é abordar essa questão, mas para a gente entender que tudo aquilo que se trata nas Escrituras Sagradas, relativas à mudança, é a necessidade de nós vivermos uma vida de recuperação e crescimento. O tempo todo nós temos possibilidades de recuperar alguma coisa na nossa vida, de dar um novo enfoque, uma nova roupagem, de perceber alguma coisa diferente que está acontecendo na nossa vida. E há pouco tempo nós recebemos lá da minha esposa, né, num treinamento empresarial, um modelo de agenda extraordinária. E nós fomos avaliar, eu demorei uns 3 meses, né, de julho, agosto para cá, para poder adotar essa agenda. Porque eu acreditava que tudo que estava no meu dia era essencial. E a gente se pergunta, o que na minha vida é realmente essencial? Aquilo que faz eu me encontrar com o meu propósito e perceber que a vida vale a pena. Então a gente precisa trabalhar essa questão, né? A reforma íntima, várias passagens das Escrituras Sagradas, né? As transformações de Saulo, Zaqueu, o filho pródigo, a mulher adúltera, o etíope e várias passagens. É a necessidade de perceber que é possível dar a volta por cima. Mais das Escrituras Sagradas, vamos analisando as nossas bases. A necessidade de reconhecer o próximo e fazer por ele o que eu gostaria que fosse feito para mim. Aonde a gente tem isso? Parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo nessa parábola? O que eu posso fazer por ele? A nossa capacidade de servir, ela evidencia o nosso processo de maturidade ou não na nossa vida. Quanto mais nós nos dedicamos a servir, mais nós estamos nos desprendendo de nós mesmos. Por isso o egoísmo, a maior chaga da humanidade, que está lá no capítulo 10, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O orgulho e o egoísmo, um filho do outro, eles nos obscurecem a visão, nos distanciam da verdadeira razão, do verdadeiro propósito da nossa vida, que é de servir. Quando nós servimos, a vida nos serve. A necessidade do autoconhecimento, olha que interessante, nós estamos aqui trazendo algumas passagens para mostrar como é que a gente conhece tudo isso. Eu sei de tudo, que é necessário nascer de novo, eu sei que eu preciso cumprir os mandamentos, eu sei que eu preciso encontrar o meu propósito, abrir mão
desse foco na vida material, priorizar a vida espiritual. Mas por que eu não mudo? Por quê? Então, a necessidade de autoconhecimento. Em Mateus 22, nós temos lá quando os fariseus e saduceus discutiam com Jesus a respeito das Escrituras. E Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. A necessidade de nós nos conhecermos e conhecermos as Escrituras sagradas. Nós conhecemos muito pouco. Nós falávamos agora há pouco aqui que os palestrantes que procuram, os espíritas, os cristãos, todos nós, quando nós procuramos conhecer um pouquinho dos evangelhos, aprofundar um pouquinho, muita coisa na nossa vida vai clareando. E nós vamos sentindo mais intimidade com o evangelho de Jesus. Mas se eu sei de tudo isso e não mudo, o que está me impedindo de mudar? O que está dificultando esse processo? Mas André Luiz, eu já mudei tanto. Há 5 anos atrás eu era muito melhor do que eu sou hoje. Parabéns, excelente. Mas o processo evolutivo, ele é contínuo. Ele é contínuo. Nós não podemos nos dar ao luxo de falar: olha, já fiz a faculdade, acabou. O que eu tinha que estudar já foi. Todos os dias nós aprendemos e ensinamos alguma coisa na vida. Nós somos instrumentos. Nós somos instrumentos dotados de uma capacidade impressionante de mudança, de adaptação. E por que nós não temos feito? Então o objetivo dessa manhã de hoje é nós desenvolvermos um raciocínio a partir dessa constatação, que nós sabemos o que fazer. Nós conhecemos tudo, mas algumas razões têm nos impedido de mudar. Quando nós preparamos, por exemplo, para uma viagem, nós procuramos adequar tudo para que tudo dê certo, não é? Nós reservamos a hospedagem, colocamos a roupa adequada, arrumamos a nossa mala, preparamos tudo, cada detalhe nós nos esmeramos. O que eu vou comer lá, qual que é o passeio que eu vou fazer, a melhor parte é a companhia, quais as companhias que vão comigo. Nós preparamos toda essa viagem. E nas inúmeras viagens reencarnatórias que nós fazemos, e essa é uma, nós precisamos nos preparar. E nós vamos lá no Livro dos Espíritos, da questão 258 a 272, nós temos algumas perguntas interessantes. 258. No estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer na vida? Ele mesmo escolhe o gênero das provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Mas não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Mas o livre-arbítrio permanece. Se o espírito escolhe o gênero das provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Nem todas. Depende do nosso grau de adiantamento. E aí nós temos várias perguntas. O que orienta o espírito na escolha das provas? Ele escolhe as que podem servir de expiação, segundo a natureza das suas faltas. Mas tem uma questão muito interessante que nos chamou muita atenção, que é a questão 267, que fala o seguinte: o espírito poderia fazer a sua escolha durante a vida corporal? Ou será que a gente só está sujeito ao pré-reencarne? E depois que nós estamos aqui na batalha, dancei, o meu destino que fala por mim, já está escolhido, prego batido, ponta virada, como a gente diz lá em Muzambinho, e está resolvido, não é? Síndrome de Gabriel, eu nasci assim, e vou ficar assim. E aí diz o seguinte: seu desejo pode ter influência, isso depende da sua intenção. Quais são as nossas intenções? Igual quando a gente chegava para pedir em namoro, aí o sogro, o futuro sogro, falava assim: quais são as suas intenções?
Quais são as minhas intenções de escolha? Mas no estado de espírito, frequentemente vê as coisas de maneira mais diversa. Claro, quando nós estamos na erraticidade, nós temos todo aquele apoio, aqui também temos, e uma visão mais ampla. É como se nós estivéssemos no topo da montanha, olhando lá embaixo. Quando a gente está aqui mergulhado na nossa prova, na nossa expiação, se torna um pouco mais difícil, mas nós temos o nosso livre-arbítrio da mesma forma, né? Então nós precisamos estar no controle da nossa vida. Nós precisamos exercitar esse controle, mesmo que muitas vezes nós não nos sintamos muito ambientados na existência, né? Então a gente tem uma depressãozinha, uma sensaçãozinha de derrota, a gente fica sem vontade de fazer, não é? Alguma coisa, a gente não encontra o nosso propósito. Então, o que nos falta para a gente reconquistar essa alegria que nós sentimos um dia, lá na erraticidade, quando nos apresentaram essa oportunidade? Já pensaram como é que a gente comemorou? Por mais que a gente tivesse medo, por mais que a gente estivesse preocupado se não ia sucumbir a uma nova prova, mas gente, é uma oportunidade. E aquela mesma alegria, como é que eu estou me portando diante disso? Gente, eu sei tudo sobre isso, todos nós sabemos o caminho para a gente conseguir efetuar essa mudança, para a gente dar novo rumo para a nossa vida, para a gente resgatar essa alegria, mas o que está me impedindo de mudar? O que faz com que a coisa não aconteça? André, você tem uma receitinha de bolo aí? Para a gente poder anotar e seguir durante a semana, para ver se a gente consegue ter uma vida mais produtiva, conforme eu planejei. Eu digo para vocês o seguinte, a gente adora receita, né? Mas essa receita, ela está dentro de cada um. Ela faz parte do nosso ser. As respostas, elas estão na nossa consciência. É onde está Deus, na questão 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. É lá que estão as respostas. Nós sabemos muito bem e nós somos orientados e protegidos o tempo todo. A gente às vezes não acredita porque a gente quer ser clarividente. A gente quer olhar e falar assim, então você é o meu guia, protetor, meu anjo da água, você está aqui. Eu estava querendo saber se realmente você está me acompanhando, cumprindo o seu papel. Se a gente não vê, a gente duvida. Mas o tempo todo, gente, nós estamos sendo protegidos e orientados. Eu preciso ser feliz. Não tem nada de errado comigo. Mas olha, eu sou cristão, bato no peito, né? Você é cristão? Sou cristão. Eu sou espírita. Tem gente que ainda fala assim, quem sou eu? Como quem sou eu? Foi nos dada a oportunidade de conhecer uma doutrina que nos trabalha todo o embasamento filosófico, científico, religioso, nos trabalha moral, nos conduz ao caminho do bem, o cristianismo redivivo. E às vezes nós falamos assim, quem sou eu para ser espírita? Não, nós somos espíritas, nós somos cristãos, eu sou bem sucedido na minha vida, mas o que está faltando para a minha vida decolar? Para valer a pena, o que está faltando? É que não basta a gente se rotular. O rótulo não adianta nada. Não adianta eu falar, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E nós temos lá no livro dos médiuns, né? No capítulo 3, algumas referências sobre, por exemplo, o tipo de espírita que nós somos. E a gente acha que o espírita, eu sou espírita, eu sou corintiano, eu sou palmeirense, assim. Então acabou, está resolvido. Eu sou cristão. E lá diz o seguinte, primeiro tipo, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles o espiritismo é apenas uma ciência de observação. Uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamamos-lhes espíritas experimentadores.
isso nos leva ao fanatismo, ao abuso da parte científica, né? Nós acreditamos naquilo que nós vimos, nós estudamos os fenômenos. É importante? É importante. Mas eu não posso me guiar apenas por aí. Os que no Espiritismo veem mais do que fatos, compreendem a parte filosófica, a parte dos questionamentos. Nós temos um livro com 1019 perguntas, fantástico. Então eu preciso questionar, não é? Admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Conheço demais. Mas e aí? O que essa fundamentação está trazendo de positivo para a sua vida? Não, nada, eu sei de cor. Quer ver? Questão 844, pá. Questão 230, pá. Sabe tudo de cor. É o mesmo que a gente conhecer de cor todos os evangelistas, os apóstolos, os atos e toda a Bíblia inteirinha. Mas o que isso tem me trazido de benefício prático? Continuamos orgulhosos, acreditamos que nós conhecemos muita coisa, mas não resolvemos em nada. Os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e aceitam todas as consequências, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode levar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensarem ou praticar o mal. A caridade é em tudo a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. A gente se identificou com esse tipo? Não. Vamos trabalhar para isso. E finalmente os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se nunca tomasse senão o lado bom das coisas. O exagero é prejudicial. Em espiritismo infunde confiança demasiado cega ou frequentemente pueril. No tocante ao mundo invisível leva a aceitar-se com uma facilidade. E por aí vai. Nós vamos aceitando tudo o que acontece. Aí ficamos na mão dos mistificadores e a nossa vida começa a se complicar. Então o que vale não é bater no peito, não é a gente rotular e não permitir a nossa transformação. A gente precisa realmente se posicionar na existência. A gente vê e se inspira em tantas pessoas, né? A gente nem fala assim, personalidades, né? Na doutrina espírita. Mas nós não precisamos ir longe, né? Olhar o Chico Xavier, falo longe porque são ícones que a gente poderia dizer, mas pessoas de extremo coração sensível ao bem numa casa espírita, numa igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, e que servem de verdadeiros modelos de inspiração para nós. Então é importante a gente se posicionar, pois como espíritos em evolução, com uma história que nós temos, nós não somos um livro em branco, né? A gente comete erro, a gente falha, e nós selecionamos aqui alguns dos principais erros e falhas. Olha, eu estou trazendo os meus, tá? Se alguém se identificar com alguns deles, fiquem à vontade para a gente poder trabalhar, tá bom? Então assim, primeiro, não sei se vocês concordam, tá? Desperdício do tempo. Desperdício do tempo. Eu preciso ter, gente, um pouco de clareza quanto ao meu propósito. O que eu quero fazer da minha vida? O que tem realmente me impedido assim de mudar, de fazer a minha vida valer a pena? Então eu tenho que fazer duas perguntas para eu saber se eu estou valorizando o meu tempo. Primeira, isso que eu estou fazendo é essencial? Vocês já fizeram essa pergunta? Isso que eu estou fazendo é essencial, ou seja, se eu não fizer, algo de muito grave vai acontecer. É essencial. E nós estamos passando por momentos, né, da humanidade em que a gente canaliza muita energia para muita coisa que não é essencial.
E aí não falta energia para aquilo que é essencial. Essencial. Deus, família, trabalho digno, auxílio, caridade, e por aí vai. Segunda pergunta: isso que eu estou fazendo está contribuindo para o meu crescimento espiritual ou do meu próximo? Vocês já fizeram essa pergunta? Se está fazendo a diferença para alguém, aquilo que a gente está fazendo? Ah, André, mas vem cá, tem hora que a gente tem que dar uma relaxada. Aí com a frase dessa a gente já entende que trabalhar sério espiritualmente a gente entende que não é relaxar, que é uma preocupação, que é terrível. E aí nós vamos entendendo o nosso foco na existência. Segundo erro, falha da nossa vida: viver escravo dos próprios desejos. Eu estou trazendo aqui aquilo que eu percebi, tá, gente? Por favor. Por exemplo, abraçar tudo o que é gostoso e dá prazer. Será que nós viemos aqui para sofrer apenas? Até na prece, na colocação da dona Gleides, ela falou: a gente não veio aqui só para sofrer, a gente veio para amar, não foi? Senão fica essa ideia: qual a finalidade da reencarnação? Sofrimento, pagar dívida. Não, gente, a gente veio aqui para aprender a amar. E a gente gosta muito daquilo que nos dê conforto. E a pergunta que fica: o confortável é bom, mas é regra? É regra. É regra do mundo de provas e expiações o conforto. A gente tem uma expressão que a gente fala assim: tira da zona de conforto e coloca na zona de confronto. Porque a gente precisa ser confrontado, a gente precisa ser desafiado todos os dias da nossa vida. O filho pródigo foi desafiado? Não, ele escolheu ir embora de casa, sim, mas a partir do momento em que ele começou a passar por todas aquelas dificuldades, ele fez uma autoanálise e percebeu que o caminho não era aquele. Ele percebeu que ele tinha utilizado de todos os bens materiais a que ele teve direito, mas que ele não soube observar as maravilhas que o contornavam, que o rodeavam, quando ele estava próximo do Pai. Ele teve que voltar à zona de confronto. Ele foi à zona de confronto e voltou ao Pai. Então nós temos que observar que o crescimento verdadeiro acontece no desconforto. O crescimento verdadeiro não acontece no conforto, é no desconforto. É quando a gente é desafiado. Ai, mas é tão mais gostoso quando está tudo redondinho na minha vida. É uma delícia. Mas a zona de conforto é uma delícia, mas nada acontece lá. A gente tem que sair de lá. E é para isso que nós somos trazidos aqui. Eu já ouvi muita gente falar assim: por que a gente não fica só no plano espiritual, hein? Não tem corpo denso, tudo deve ser mais light, a coisa não acontece normal. Aí a gente vê, né? A gente estuda e percebe que na erraticidade é possível evoluir, mas a coisa acontece aqui. Como diz o pessoal, é aqui que o bicho pega. É aqui que nós nos sentimos desconfortáveis, aqui que nós traçamos os nossos limites, baseados nos nossos e nos outros limites do nosso próximo. É aqui que nos aparecem as oportunidades de enxugar lágrimas, de minimizar sofrimentos, de auxiliar aqueles a quem nós tiramos do caminho, aqueles que nós fizemos atrocidades, mesmo que nós não nos recordemos. É aqui que nós colocamos os pingos nos is. As nossas maiores conquistas acontecem no desconforto.
Mais um erro. A dificuldade não é um erro, é uma falha. É um deslize, é uma limitação. A dificuldade nas despedidas. Nós precisamos aprender a arte das despedidas. Em virtude do que nós falamos no início da nossa fala, aqui no início da nossa exposição, a impermanência da vida. Nada é para sempre. E nós abrimos mão de oportunidades de convívio com pessoas que foram nos oferecidas como professores. Nós deixamos a vida nos levar, e quando nós sentimos falta, nós nos matamos em remorso, em arrependimento, em mágoa. Então é fundamental a valorização das oportunidades da vida, mas é necessário, tal qual numa estação, que a gente saiba que as despedidas existem. Nós estamos no mundo de despedidas porque, afinal de contas, o que e quem é eterno, em termos físicos. Somos espiritualmente. Fisicamente, nenhum de nós. Todos nós temos prazo de validade. Chegará o momento da nossa passagem. Eu preciso aprender a abandonar uma parte, mesmo que pequena, de mim sempre, para alcançar uma outra parte necessária. E volto aqui. Quantas personalidades e exemplos das Escrituras Sagradas nós temos? Temos ali a samaritana, o batismo do etíope em Atos dos Apóstolos, Mateus 19, cobrador de impostos. Quantas passagens nós temos de transformações, de indivíduos que abandonaram, souberam despedir daquela porção velha, a que Paulo se refere, para adotar uma porção nova. Mas André, e a receitinha? E a receitinha desse bolo? A receita do bolo é nós valorizarmos a todo instante a nossa oportunidade de vida. E compreendermos que no caminho do bem e no caminho do servir, nós vamos encontrar essas respostas. Mais uma falhazinha. Fazer o que todos fazem e abrir mão do que precisa ser feito. Isso aí a gente chama de efeito manada, né? Todo mundo está por aqui, eu vou também. Isso aí, na pré-história, era um mecanismo de defesa. Vinha um mamute lá, o cara vinha correndo, você corria também. Você falava, eu quero viver. Fazia parte do mecanismo de sobrevivência. Para onde um vai, todo mundo vai. O cara passou correndo, fugindo de alguma coisa, vou eu também. Mas nós temos duas formas de viver, de conduzir a nossa vida. Através da vida de sobrevivência e através da vida de dignidade. Eu preciso traçar para mim e para todos aqueles que se inspiram em mim, porque a gente está constantemente se inspirando em alguém e sendo motivo de inspiração, por mais que a gente não se ache e não é perfeito, e está longe disso, a gente precisa entender que o nosso projeto de vida, ele tem que ser a priorização da vida de dignidade e não de sobrevivência. Sobreviver, gente, é muito pouco. Sobreviver é simplesmente a gente manter aqui o nosso corpo físico alimentado, as nossas necessidades básicas saneadas e boa. Dignidade envolve dar respaldo ao que o nosso Criador nos ofereceu. Moralmente, espiritualmente. Então, quando a gente vem aqui a uma casa espírita, ouvir uma palestra, refletir sobre um tema, tomar um passe, conversar ali, numa entrevista, é porque nós já estamos entendendo que eu preciso viver dignamente. Que não basta eu ficar na minha casa sobrevivendo.
acordando, comendo, trabalhando, dormindo, acordando, comendo, trabalhando, dormindo, acordando. Não, isso é pouco. Nós planejamos tudo aquilo no plano espiritual. Nos foi explicado toda a nossa realidade reencarnatória. Qual a minha missão, qual o meu propósito. Fomos dotados de uma inteligência incrível. Foram-nos dadas as companhias necessárias, por mais que a gente reclame da esposa, do marido, do filho, que não é o que eu pedi a Deus. Foram dadas as melhores companhias, as melhores condições, que se não são melhores, é porque estão de acordo certinho com o nosso merecimento e a nossa necessidade. Aí a gente fala, o negócio é acordar, comer, trabalhar e dormir. Como assim? É uma questão de dignidade. Eu preciso de dignidade para a minha vida. Mais uma falhazinha, se comparar com as outras pessoas. Eu preciso me inspirar nas outras pessoas e servir de inspiração para essas pessoas. Mas cada pessoa tem um tempo. E é uma coisa interessante, porque a gente conhece muito bem a vitrine das pessoas, né? A gente não conhece o bastidor. A gente olha aquela vitrine bonita e fala assim, que eu conheço o meu bastidor, né? Quando a gente exercita o autoconhecimento, você conhece o bastidor. O que é o bastidor? É onde acontece tudo o que o cara que pagou para ver o show não pode ver, porque ele só vê o palco. Ou alguém vai num teatro e quer ver alguém colocando uma roupa, maquiando. Não, a gente vai lá para ver a coisa acontecer. Aí a gente olha a vitrine, o palco daquela pessoa e fala, eu quero ser assim. Essa é a vida que eu sempre sonhei. Mas a gente nunca foi no bastidor daquela pessoa. A gente não conhece os fantasmas que habitam e permeiam aquele bastidor, assim como nós. Então a gente não pode olhar uma pessoa e falar, ela é meu herói. Eu quero ser assim. A gente tem esse hábito de endeusar pessoas, endeusar filosofias, endeusar a tudo e a todos, como se aquilo fosse um modelo de sucesso de vida para mim. Sem aquilo ali eu não vou viver. Como é que está o nosso bastidor? Como é que está o show que eu estou preparando de dignidade, de bem da minha vida? A gente tem que botar energia naquilo que é essencial. É para aí que nós temos que canalizar nossa energia, para aquilo que realmente importa, não é? Então, quando eu me comparo com outras pessoas, eu não estou vendo o tempo delas. Qual o tempo delas? Em que momento que ela está? O bastidor, gente, é a minha essência. Todos nós temos o nosso bastidor, a minha essência espiritual. E o palco, a vitrine, é aquilo que eu demonstro. Quando que a gente percebe, e quando que nós vamos nos considerar evoluídos? Quando o palco e o bastidor forem praticamente idênticos. Porque aquilo que a gente vai representar, na verdade não é uma representação, é a verdade daquilo que eu sou. É aí. É aí que a gente vai realmente estar se igualando, se aproximando dessas personalidades que estão nas Escrituras, de tantos modelos de vida que nós temos aqui no nosso planeta, que demonstram, que vivem, que vivenciam o que realmente são. Bastidor e vitrine não tem diferença. Mas no nosso caso, nós ainda temos essa diferença. Então nós precisamos focar naquilo que realmente está no nosso controle. Focar naquilo que nós podemos transformar. O que eu posso transformar na minha vida? O que está sob o meu controle? Porque o que não está sob o meu controle, eu tenho que me preparar para enfrentar. Aí entra a questão da preparação. Olha, isso está no meu controle, depende de mim. Eu posso melhorar essa minha postura,
Eu posso melhorar a minha visão que eu tenho das pessoas. Eu posso passar a servir. Eu posso frequentar uma casa espírita. Eu posso me envolver numa obra. Eu posso ler um livro. Eu posso fazer um tratamento médico, uma terapia. Gente, isso depende de mim. Está no meu controle. Agora, quando eu tenho uma situação que não está no meu controle, eu preciso me preparar para me resignar com humildade. É a questão da aceitação. Mas André, aí a gente não estaria aceitando simplesmente sem lutar. Ninguém está falando que não tem que lutar. Lutar, a gente vai lutar o tempo todo. Mas eu não posso me revoltar. Eu não posso me desesperar. E aqui eu lembro muito do meu pai, que ele falava, eu chegava agitado em casa, ele falava, senta aí meu filho, tudo bem? Aí eu falava, tudo bem. Não era assim, Marco Aurélio? Aí ele falava, bom, ele fazia assim, vamos serenar. Era a frase dele. Vamos serenar. Aí eu, e aí? Só daquele jeito que ele colocava, já me trazia automaticamente o raciocínio de, será que eu posso mudar isso? Será que essa é uma situação em que está sob o meu controle? Ou é preciso serenar para resignar com humildade? Resignar, ressignificar aquela situação, dar um novo sentido para aquela situação. Então, a gente precisa analisar. E algo que eu gostaria de compartilhar é o seguinte: nós nos prendemos demasiadamente no passado, em muitas coisas. É difícil muitas vezes superar os nossos ratinhos do porão da individualidade. Superar coisas que passaram. O passado, gente, por mais que a gente fale, mas eu tive a reencarnação anterior, você não falou que a gente não é página em branco, que aqui é só um capítulo, sim. Mas nós temos que fazer de tudo para ressignificar o nosso passado como sendo motivo de muita experiência, mas trazendo essa experiência para a compreensão de que a referência não pode ser o passado, a referência é o hoje. O hoje é onde está a nossa referência de possibilidades. Eu não posso transferir a minha referência, a minha ação no passado. O que eu posso fazer com o que passou? Tirar lições. Embasar o meu hoje, para que o meu futuro seja uma consequência. Experiência, referência, consequência. Para que no amanhã, em virtude de mais erros no hoje, eu não tenha de novo fantasmas do passado. Ou seja, a gente tem que trabalhar isso de forma inteligente. Então é importantíssimo. Mais uma falhazinha. Pô, André, você vai trazer mais falha? Pois é. São as nossas. Guardar ressentimentos e não perdoar. André, mas isso daria outra palestra, né? Não, cada item desse dá 8 palestras por dia. O perdão, principalmente o perdão pelas próprias faltas, é o que mais complica. O perdão, ele não significa aplaudir alguma coisa que alguém nos fez de pé, né? Olha, ele me ofendeu, mas parabéns, você me ajudou. Não. Perdoar não é sobre o outro, é sobre a gente. Perdão não é sobre o outro. A gente tem essa ideia de que eu te perdoo. Não, gente. O perdão é aqui, ó. Ele vai refletir lá. Mas o perdão envolve a gente. Porque quem que está se sentindo ofendido mesmo? É o outro? É a gente. Então, se o problema da percepção de alguma coisa grave, que está tirando o equilíbrio, está aqui, aonde que esse perdão tem que trabalhar? Aqui. Então, perdoar não é sobre o outro, mas é sobre mim. Não é? Então, o que a gente tem que aprender? Virar a página emocional, virar essa página, que está prejudicando o meu presente.
Já foi. Ah, mas já foi, mas isso aí eu não perdoo. Enquanto ele não vier me pedir desculpa, gente, quem desculpa quem nessa situação? Nós temos que nos colocar em situação de virada de página. Não é o outro. O outro não vai virar nossa página. Ele não tem acesso à minha página. Ele tem a dele. Então é isso que a gente tem que trabalhar. Então eu gostaria sim de sugerir aqui um desafio, né, para nós presentes. Algo que parece muito simples, mas que é de uma complexidade muito grande, que é essa serenidade que meu pai falava, a que ele se referia, né? Essa serenidade, essa tranquilidade de espírito, essa lucidez no posicionamento perante a vida, que não é fácil, porque envolve o nosso momento, né? Que vai nos dar a chance de perseguir um verdadeiro propósito. Vocês perceberam quando a gente está agitado? A gente não pensa, né? Alguém consegue estar agitado, nervoso, ansioso e pensando? Raciocinando e fazendo escolha bem feita? Se souber, eu vou passar o meu e-mail, meu WhatsApp, vocês encaminham para a minha receitinha. Porque geralmente, quando a gente faz as piores escolhas, é quando a gente está desesperado. E se alguém chegar para a gente quando a gente está desesperado e falar assim, você precisa ficar mais calmo. Aí, gente, a coisa entorna. Então eu criei uma frase, né, que a gente usa no consultório, quando às vezes um paciente está um pouco agitado, a gente fala assim, fique tranquilo que nós vamos resolver. Porque se falar, não fica nervoso, que a senhora não tem razão, acabou. Por mais agitado que a gente esteja, se alguém tentar colocar a gente na linha, a coisa complica. Então essa frase é boa. Fique tranquila, dona fulana, nós vamos resolver. Quem está me assistindo lá, né, das clínicas sabe que isso é uma verdade, né? Então assim, é um desafio a gente serenar a alma, o espírito, né? E para conquistar essa serenidade a gente precisa, primeiro, paz de consciência. Ter comigo que eu estou fazendo o que precisa ser feito. E é isso que eu gostaria como desafio, que nesse dia de domingo vocês pensarem, eu estou fazendo o que tem que ser feito? Quando eu estou fazendo, a minha consciência fica legal. A gente olha, a gente começa até a pensar, imaginar coisas boas na vida, né? E, nesse sentido, algo que eu tenho percebido, quando a gente se dispõe a servir uma causa, alguém, se envolver num trabalho do bem, isso vem de forma mais natural. A gente começa a ter a consciência de que eu estou fazendo o que tem que ser feito. Mais um detalhe, fé no futuro. Crer e agir na certeza absoluta e inquestionável de que o nosso Pai está no leme das nossas vidas. Sempre. Quem é o capitão do nosso navio? Deus. A inteligência suprema do universo. A causa primária de todas as coisas. Todas as coisas. E eu lembro aqui, né, de uma situação que eu sempre fiz com os meus filhos, coisa de pai, né, novo assim. Eu gostava de colocar eles em cima da geladeira. Camila está assistindo, Felipe e a Elisa. Eu punha lá na geladeira, naquela geladeira alta, e brincava, falava, fecha o olhinho e tal. Eles fechavam, falavam, agora pula. Eles pulavam da geladeira, gente, e pulavam no meu colo. A gente tem feito isso com Deus? A gente se solta mesmo? A gente pula de olhos fechados mesmo nos braços do Pai, confiando que se Ele é por nós, quem será contra nós? Ou a gente ainda duvida? Imagina se o filho pródigo duvidasse. Ele voltava? Imagina se qualquer Saulo na estrada de Damasco
O cara era perseguidor. De repente, ele recebe a luz, né? Na estrada de Damasco, que a princípio ofusca a sua vista. E ele passa a entender que o caminho era outro. A gente está pronto para isso? A gente está pronto para realmente se entregar, ou a gente está cheio de dúvidas? Dúvidas nós temos. Mas a gente confia tanto em tantos heróis, né, que a gente elege por aí, e em Deus não. É uma contradição, né? Talvez Deus seja muito. Talvez Deus seja distante demais para que a gente tenha uma intimidade com Ele. E aí a gente elege outros heróis para ditar as normas da nossa vida. Elege mitos e pessoas. Quando Deus está tão perto, Ele está em cada um de nós. Então, para que a gente possa realmente sentir firmeza de propósito e dizer: a vida é boa, a vida é bela, eu estou aqui por um propósito, eu fui escolhido para estar aqui, foi me oferecida uma oportunidade, será que alguém me enganou? Será que eu fui ludibriado quando eu ganhei essa oportunidade? O que se espera de mim? O que eu posso entregar de melhor do que eu estou entregando para a humanidade? Para as pessoas que estão comigo no caminho? Eu estou sendo luz na vida das pessoas ou trevas? Quando chega alguém precisando de mim, eu ilumino aquele caminho ou eu coloco bastante pedregulho, bastante coisa ali para aquela pessoa escorregar e patinar? Eu estou consciente do auxílio que eu recebo todos os dias, pelo simples fato de despertar na minha vida para uma nova manhã, para um novo dia. Eu estou grato pela encarnação presente, por todas as companhias que eu tenho na minha vida, que me ajudam a cumprir o meu propósito de vida. É isso que a gente tem que perceber. Isso é o nosso propósito de vida. Então, o que tem me impedido de mudar? A gente não pode se deprimir e falar assim: André, é fácil, é essa pecinha aqui que está impedindo de mudar. Sim, e o que eu estou fazendo para que essa pecinha aqui possa agir de forma diferente e colher resultados diferentes? O que eu posso fazer para servir de inspiração e de modelo para outras pessoas que desejam descobrir o seu propósito? E o que eu estou fazendo para me inspirar nessas outras pessoas, no Evangelho de Jesus, e passar a confiar incondicionalmente na divina providência? Essa que é a questão. O que tem me impedido de mudar? O que tem dificultado hoje eu ser melhor um pouquinho do que ontem e amanhã um pouquinho melhor do que eu sou hoje? Para que eu entre nesse processo contínuo de reciclagem, de atualização, para que eu tenha todos os dias a melhor versão André, para que você tenha todos os dias a melhor versão João, Maria. Nós precisamos conquistar todos os dias a nossa melhor versão. Nós temos uma poesia de Alencar Medeiros, do livro A Felicidade Está em Suas Mãos, porque é isso que nós viemos trazer aqui hoje. A percepção de que tudo está nas nossas mãos, sem arrogância, sem pretensão, sem soberba, porque nós sabemos que está sim nas nossas mãos, desde que nós estejamos de mãos abertas, em sinal de gratidão, por tudo o que nos é facilitado pela divina providência e pelos nossos amigos espirituais. E diz assim, de Alencar Medeiros: benditas sejam as mãos que tecem os fios da vida, mãos que oram e pedem, mãos que oferecem guarida, mãos que aproximam e mãos que agradecem, mãos que a dor aliviam e mãos que curam feridas, mãos que aplaudem e mãos que acariciam, mãos que escrevem sábios dizeres e mãos que pintam poesia, mãos que tocam as cordas sensíveis do coração, mãos que trabalham e suam, mãos que plantam o trigo, mãos que fazem o pão. Benditas sejam, ó mãos, que regem
a grande orquestra da vida. Que as nossas mãos sejam motivo de muito crescimento e muito servir. Muito obrigado.